episódio passado iniciei aqui uma reflexão consigo acerca de fraquezas ou de fatores que condicionam o seu crescimento, que podem até boicotar a sua capacidade de crescer, quer do ponto de vista pessoal, profissional e mesmo empresarial, porque aqui o nosso foco é sobretudo o crescimento empresarial, e essas fraquezas estão relacionadas com fatores neurais, portanto do nosso cérebro, do comportamento do nosso cérebro, que simultaneamente nos está a trazer ideias, está-nos a trazer desejos, está-nos a trazer ambição, sonhos, mas esse mesmo cérebro também tem a capacidade de nos colocar num ponto que nos traz comportamentos que nos faz boicotar as nossas próprias ideias, os nossos próprios avanços, e foi essa reflexão que eu aqui comecei com vocês. Espero que tenha visto esse episódio. Se não viu, assista agora à segunda parte que eu vou fazer hoje e depois vá lá assistir para, caso se identifique, você consiga eventualmente ultrapassar essas coisas que possam estar a ocorrer e você às vezes nem se apercebe que elas estão a ocorrer, porque o principal fator em termos comportamentais para você mudar o estado de uma coisa é a identificação do que está a ocorrer e do que ocorre face a determinadas circunstâncias, porque todos nós, em diferentes áreas da vida, em diferentes circunstâncias, uma vez ou outra, portanto, há vezes que podemos ter aqueles comportamentos, outras vezes que podemos ter um comportamento totalmente diferente, ou seja, eu também assinalei isso no anterior episódio, nós não temos que nos colocar naquele posicionamento que é eu sou assim. Não, a pessoa está naquele momento assim, tem aquele comportamento numa determinada situação. E muitas vezes até é importante perceber, pode-se ter que ir um pouco mais além para perceber porque é que em determinada situação se tem aquele comportamento. E eu trouxe 3 fatores no anterior episódio, 3 reflexões, e hoje vou continuar aqui consigo para que vou transmitir aquilo que são ideias que fazem parte de estudos que eu faço, que me debruço em livros, porque é uma área que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, e eu acho que para qualquer negócio, para qualquer gestor, para qualquer pessoa, está sempre presente a mentalidade, está sempre presente o trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, e eu incluída naturalmente, e por isso mesmo é que eu não é o foco deste programa estar sempre a falar de desenvolvimento pessoal, mas eu acho que é algo que tem de fazer parte de qualquer estrutura de programa, de conteúdo, mesmo dentro de projetos competitivos, que é focar em também trabalhar travões, trabalhar a mentalidade que se quer de um empreendedor. E por isso, hoje vou continuar aqui com este tema para si. Espero que tenha visto, se não viu, depois vê. E, naturalmente, espero também pelo seu feedback, através de um like, de um comentário, como quiser prosseguir aqui comigo neste programa. Mas fique aqui até ao fim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos focados na competitividade das suas empresas, na competitividade dos seus negócios, no crescimento dos seus resultados e, por maioria de razão, esta temática da mentalidade, porque para se ter coragem primeiro de empreender, depois de tomar decisões muitas vezes difíceis, depois de tomar decisões inovadoras, tudo isso requer um trabalho mental que há pessoas que têm já esse trabalho muito desenvolvido, outras menos, mas é sempre possível mudar. E esta é uma ideia que eu quero aqui deixar clara,
que, evidentemente, que você encontra pessoas com características diferentes. Mas não olhe apenas para o palco dessas pessoas. Essas pessoas podem ter essas características que você elogia do ponto de vista do empreendedorismo, mas ter fragilidades noutras áreas que você não está a ver. Portanto, todos nós, seres humanos, temos características comportamentais diferentes em diferentes situações. E por isso, aqui eu procuro sempre dizer que não se coloque na condição de eu sou assim, a minha empresa é assim e vai ser sempre assim, porque você pode mudar comportamentos e o simples facto de mudar comportamentos pode ser o suficiente para você mudar a sua empresa, fazer com que a sua empresa comece a crescer, porque também assume a decisão, o comportamento de eu vou fazer diferente, eu quero crescer, eu quero inovar, eu quero que a minha empresa venda mais, prospere e sem medo de, ou melhor, eu diria que não é bem sem medo, é mesmo que ele surja, porque isso é humano, você tenha a coragem de tomar decisões e planeadas, não é, de preferência, e vamos em frente, vamos atacar, vamos rumo ao crescimento. E para aqueles profissionais que trabalham dentro de uma empresa e não são empreendedores, também eles podem ser empreendedores, intraempreendedores dentro da empresa. E é assim que eles também projetam as suas carreiras, crescem dentro daquela empresa e não com uma atitude passiva. É muito importante ter uma atitude ativa perante os nossos comportamentos, aquilo que nós queremos melhorar, aquilo que temos que fazer para melhorar e alcançar um patamar diferente em termos de resultados. E tudo isso também contribui para a competitividade das empresas. E, conforme eu já assinalei, não vou, obviamente, repetir os fatores que eu falei no episódio anterior. Convido, naturalmente, a ver esse episódio. Se tiver visto, comente comigo que viu e que está aqui porque quer prosseguir aqui nesta reflexão. E, mais ainda, se identificou com alguns dos fatores, também partilhe, até, eventualmente, com este paralelismo que eu estou a procurar aqui fazer, que já me aconteceu nesta situação, mas noutras eu identifiquei e consegui vencer, e com isso trouxe-me, no seu caso trouxe a si, resultados realmente melhores. Portanto, comprovadamente isso acontece. E hoje vamos prosseguir com mais alguns fatores que eu considero importantes. Há inúmeros, não é? Portanto, eu estou aqui a destacar alguns e convido sempre as pessoas e quem me ouve que leiam mais sobre o tema. Se vocês eventualmente identificarem alguma das fragilidades ou várias delas, procurem saber mais sobre como ultrapassá-las. Nunca desistam de vocês e de melhorar a vossa vida e a vossa vida empresarial e a vossa empresa. Nunca desistam de crescer. Aqui é sempre com esse foco. Quem pensa que o equilíbrio está naquela estagnação, a minha vida já está ótima, não é o que acontece, e de repente vem uma onda por uma qualquer alteração no mercado, por uma qualquer inteligência artificial que agora tanto se fala, e a pessoa leva como uma avalanche, quase como se fosse um tornado, a levar-nos para diante com uma força que nós não conseguimos reagir a isso. E, portanto, continuando aqui no nosso tema, o próximo fator ou fraqueza que eu quero salientar é a ausência isto é muito recorrente, que as pessoas têm ideias, muitas vezes boas ideias, porque é disto que se está aqui a tratar. A pessoa tem essa crença, desenvolve até mentalmente um cenário, ideia, estrutura, até pensa na sua cabeça em como faria aquilo,
não é? E portanto até já tenho uma ideia até do ponto de vista de execução, portanto, ou seja, pode apenas ter a ideia ou até já ter ideias de como executar, mas não tem um planeamento organizado. Ou seja, isto traduzido, não criou um plano de ação, não criou um passo a passo, não se colocou em ação. Ou seja, fica sempre ali, fala até muitas vezes muito daquilo, mas o dia a dia engole aquilo que seria o timing que necessita, o tempo que precisa dedicar àquela nova ideia para implementar. Porquê? Porque não incluiu isso no seu plano, quer seja diário, quer seja mensal, ou seja, porque um planeamento é muito mais do que traçar um conjunto de objetivos que você pretende alcançar e até definir um caminho de como alcançar aquela meta. Depois é preciso criar um passo a passo e esse passo a passo tem que contemplar, depois também depende da maturidade que você tem enquanto empresário e no desenvolvimento e implementação de estratégias. Ou seja, se você não tem de todo o hábito de planear, você tem que criar um passo a passo que vá até ao detalhe da semana, de o que é que vai fazer naquela semana para que aquela ação se dê início e que você alcance aquele objetivo. Quanto mais detalhado isto for, com métricas para você se primeiramente automonitorizar e depois monitorizar o que está a acontecer na sua empresa, mais probabilidade de você colocar a sua ideia em ação e a partir daí obter realmente resultados a partir daquela ideia. Por caso contrário, a ideia pode ser muito boa, pode ser até disruptiva, poderia fazer toda a diferença no seu negócio, mas não passa de um sonho, de um devaneio que fica num único sítio na sua cabeça. E ela aí, ficando apenas na cabeça, não só não traz um resultado positivo, como muito pelo contrário, a breve ou a médio prazo ou mesmo a curto prazo pode até trazer algo negativo, que é a sensação de frustração, do mais uma vez não fiz nada, mais uma vez não implementei, mais uma vez achei aquela ideia fugir, ou pior, ver outra pessoa a implementar uma ideia similar e a crescer e a ter grandes resultados a partir daquilo que você já tinha pensado fazer, mas não executou. Portanto, ganhe o hábito de planear. Se no início é difícil para si porque não sabe, nós já falaremos de outra fragilidade que está ligada a isso, que é o buscar ajuda, o ter falta de interesse, e já estou a ligar à outra fragilidade, falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Quer seja adquirir por via de pedir ajuda para o ajudar a fazer, quer seja você próprio aprender a fazer, você próprio trabalhar em si, em melhorar certas competências para conseguir fazer. Mas mesmo quando você até adquire essas competências, nada invalida que você continue também a contratar conhecimento especializado para ainda ser melhor o resultado. Mas é muito importante você trabalhar em fragilidades suas, identificá-las e trabalhar e estar sempre a melhorar. Dando um exemplo muito concreto, quem neste momento não está a lidar com a inteligência artificial, a aprender como usá-la, a saber como usá-la de forma eficaz e não apenas como uma distração, uma ferramentazinha que nos dá ali alguns momentos engraçados. Não, usá-la de forma estratégica, a favor da sua estratégia, a favor das suas ideias, dos seus planos. Quem não está a fazer isso neste momento pode não sentir um grande impacto,
mas espere por daqui a 2 anos, quem sabe até menos, 2 anos, 3 anos, vai se arrepender de não ter adquirido conhecimentos especializados. Quando eu digo conhecimento especializado, volto a dizer, é de pessoas especializadas para o ajudar, ou você mesmo fazer formação para desenvolver aquela competência. E, portanto, esta interligação está voltando um bocadinho atrás, porque elas estão interligadas, todas estas ideias, estas fraquezas estão interligadas, faz com que você não sei planear, não sei colocar a minha ideia num passo a passo, não sei, você não faça nada. E com esse não faça nada, os seus resultados não só você não cresce do ponto de vista pessoal ou profissional, caso esteja dentro de uma empresa a trabalhar por conta de outra, ou como empresário não faz crescer a sua empresa e com grande probabilidade até pode estar a comprometer o futuro da sua empresa. Portanto, comece a planear no início, quando não se sabe fazer, eu costumo dizer assim, comece simples, comece por criar quase um calendário, um diário ou uma agenda em que todos os dias dedicam tempo, seja 1 hora, para a implementação daquela nova ideia, ou chamar pessoas da sua equipa, ou seja, vai depender da dimensão da sua empresa, vai depender daquilo que você quer fazer, mas um passo pode ser, por exemplo, quem eu designo aqui na minha empresa para ajudar a implementar esta ideia, porque entendo que tem capacidades e competências para isso, e me ajudar até a traçar o plano. E coloca essa tarefa e executa. Ou seja, o ideal é ter um plano passo a passo para diminuir a incerteza, para ver o que é que tem que fazer, quanto tempo vai demorar a fazer, que recursos você vai necessitar para implementar. Portanto, tudo isso é o ideal, mas quando nada se tem, qualquer melhoria que você faça neste processo é melhor do que não fazer nada. E depois vai sempre fazendo uma melhoria contínua. Hoje comecei assim, até que você chega à realidade do agora consigo fazer planos estruturados. Mas comece por pequenas ações definidas para aquela semana e depois para a semana seguinte. E depois vai estendendo. Peça apoio, peça ajuda. E com esta, e ligando à outra que eu já falei, do interesse em adquirir conhecimento especializado, não se aprisione, porque isso é outra armadilha, muitas vezes, que o nosso cérebro pode colocar, que é, eu não sei fazer, eu, enfim, tenho esta intuição, mas não sei como fazer, e por isso, olha, fica para outro momento, e até entram as outras que eu falei ontem, das desculpas, do adiamento, seja, se entra num loop do qual tem dificuldade em sair, porque simplesmente não procurou, ok, eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Então, tem 2 caminhos. Ou procuro ajuda especializada, ou vou aprender como fazer. Tudo isto que nós estamos aqui a falar passa por, ao identificar que está a ser, de certa forma, travado por qualquer destes fatores que eu tenho estado aqui a falar e que falei no anterior episódio e que hoje estou aqui a continuar, você, ao identificar, olhar para isso e perceber que há 2 tipos de atitude. O daqueles que se entregam à fraqueza e, portanto, e adiam e não fazem nada e o que quer que seja, portanto, entregam-se à fraqueza, simplesmente,
ou aqueles que escolhem combater isso, aprender a combater isso, parar com aquele comportamento. Tudo são decisões, tudo são escolhas nossas, certas e erradas. Às vezes tomamos decisões certas, às vezes tomamos decisões erradas, mas tudo são decisões. Até a decisão de nada fazer é uma decisão. E por isso isto serve, não é um apontar de dedo, porque todos temos este tipo de comportamentos em diferentes circunstâncias. Relembro sempre isto. Isto é para nós sabermos que quando surgem estas armadilhas, nós darmos força às nossas ideias e sabermos que temos dois caminhos que podemos seguir, o negativo ou o positivo. E trata-se de você identificar qual é que vai escolher em cada uma das circunstâncias, em cada uma das fraquezas que pode surgir. E aqui exatamente a mesma coisa a falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Vai escolher ficar nesse lugar ou vai procurar adquirir conhecimentos que você sente que poderiam fazer a diferença no seu negócio e na sua vida? E com isto passamos a uma outra fraqueza, um outro fator que trava o seu crescimento, que é o receio das críticas. Evidentemente que sempre que nós ganhamos coragem ou decidimos fazer algo diferente, algo de novo, implementar uma nova ideia, lançar um novo produto, estruturar alguma coisa de forma diferente dentro da empresa, apostar num novo modelo de negócio, qualquer decisão que nós tomamos, e muitas vezes com coragem, determinação, vencendo todas estas fraquezas, ainda assim alguma coisa pode correr mal. As coisas podem não correr como nós projetávamos, como nós gostaríamos que fosse. Alguma coisa pode correr mal. E muitas vezes corre mal. Há projetos que correm muito bem, há outros que correm mal e há outros que correm mais ou menos e tem que se ir fazendo ajustes para que eles não caiam no mal, portanto, mas andam ali meio que empurrados para que se tentar tirá-los, digamos, do negativo e passar ao positivo. E isto é inerente à condição humana, é inerente à tomada de decisão. Qualquer tomada de decisão tem risco. E até lhe digo mais, aquela velha máxima que muitas vezes se diz, mas que muitas vezes esquece, que é, quanto maior, para um maior risco, um maior retorno. E o que é que está subjacente aqui? Evidentemente que as ideias mais arrojadas, as ideias mais disruptivas, mais diferenciadoras, aquela inovação mais radical, têm um potencial, obviamente, de trazer um retorno muito mais acentuado, certo? Só que também envolve um maior risco, e um maior risco de falhar. E é aqui que entra esta fraqueza, o nosso cérebro começar a boicotar aquela ideia com o receio da crítica. Do género, pode vir das mais diversas formas essa crítica, ou esse medo, ou essa ideia que você de repente é boicotado, ou o seu cérebro tenta travá-lo. Ai, o que é que as pessoas vão pensar se isto falhar? O que é que as pessoas vão dizer? Ou quando envolve uma decisão que você até sabe que muitas pessoas vão estranhar, tem essa consciência, que muitas pessoas vão achar que talvez você esteja a ficar louco para ter a coragem de fazer aquilo. Isto acontece muitas vezes quando as pessoas dão
um grito de basta e, por exemplo, mudam a sua vida. Aí é absolutamente notório. Quantas pessoas aparecem a criticar, como é que tu largaste aquele emprego, como é que tu foste abrir um negócio, quando tinhas um emprego a ganhar tanto dinheiro. Aí é muito gritante esta questão das críticas. Mas ela acontece em qualquer circunstância, em diferentes circunstâncias da nossa vida, mais uma vez, com maior ou menor grau, consoante a ideia seja mais arrojada, não é? Portanto, se ela for mais arrojada, ela vai ser mais suscetível a críticas. Se for uma ideia menos arrojada, que ninguém vai estranhar, ela é menos suscetível a críticas. Mas também entramos com a tal questão das ideias mais disruptivas, menos disruptivas. Mas o pior cenário que pode acontecer é você deixar-se vencer por esse medo. Porque muitas vezes esse medo pode até nem ser em relação a um público que você não conhece. A verdade é que muitas vezes é também em relação a esse público que nós nem conhecemos. É o receio da crítica, simplesmente, de falhar, o receio de falhar. Mas a verdade é que muitas vezes essas críticas vêm de um seio familiar, de um seio de amigos muito próximos, e isso faz com que você ainda ganhe maior resistência. Porquê? Porque você não quer defraudar os seus amigos, os seus familiares, não quer ser criticado por eles, quer ser aceite. Mais uma vez, isto está inerente à condição humana. Ninguém é um OVNI por ter este tipo, às vezes, de sentimentos. Não, a verdade é que a diferença entre os líderes, aqueles que fazem, aqueles que entram em ação, aqueles que têm resultado, é a forma como reagem a isto. Porque dizer assim, que alguém gosta de ser criticado, ou que alguém gosta de que lhe chamem de louco, ou de ridículo, ou de sei lá, de falhado, os inúmeros nomes que podem surgir aí nas críticas. Ninguém gosta. Ninguém. Portanto, se alguém aparecer a dizer que gosta de ser criticado, está, se calhar, mais uma vez, a ser uma estratégia para dizer que não é que goste, é que eu não me importo com, eu não deixo de fazer as coisas porque. Portanto, é uma pessoa que já está resolvida em relação a isso e aceita isso com naturalidade. Mas não quer dizer que adore ser criticado. As pessoas preferem ser elogiadas, mas lida bem com isso. E essa é a grande diferença. Eu vou lidar, eu vou dar asas aos meus sonhos, eu vou dar palco às minhas ideias, mesmo que elas possam falhar, mesmo que elas possam não dar certo, ou vou dar ouvidos, dar asas, dar palco às críticas, ou até antes delas existirem, ao medo das críticas, porque muitas vezes a ideia morre antes mesmo de nascer, de você lhe dar vida, não é porque já houveram críticas, muitas vezes as pessoas ainda nem sabem, é por receio que elas venham a existir. Portanto, mais uma vez, você pode escolher. E atrevo-me aqui a dizer que a maior parte dos negócios muito bem sucedidos, dos maiores negócios a nível mundial, no início, se calhar, muitas pessoas disseram que aqueles empreendedores eram loucos, não fazia sentido nenhum, que era uma ideia estapafúrdia, que aquilo não ia dar certo, ou seja, não falta a bancada dos críticos. A bancada é quase como no futebol, quando vemos os vários treinadores de bancada. É muito fácil estar num qualquer programa a dizer eu fazia assim, eu fazia assado, eu fazia não sei o quê e tal, que quase que dá vontade de dizer assim, pronto, então e porquê é que não és treinador? Isto é um exemplo que eu acho que toda a gente identifica com muita facilidade. Todos somos um bocadinho treinadores de bancada, todos somos um bocadinho, eu se fosse governo fazia assim, fazia assado, então vá lá e faça. Então vá lá e faça.
Portanto, todos somos um bocadinho assim. Mais uma vez, isto está inerente à condição humana. E você tem, mais uma vez, dois caminhos possíveis. O simplesmente deixar-se dominar por isso, ou ignorar. Não é passar, se me criticarem vou ficar feliz. Não, é saber que você é muito mais forte que as críticas. Os seus sonhos valem muito mais do que qualquer crítica que possa vir e, portanto, eu vou lidar com as críticas que possam aparecer. Portanto, esta é a essência. E outra coisa que aqui também é importante é como a implementação de qualquer ideia, como já viu atrás, requer ou deverá ser acompanhada por um planeamento, um plano estruturado. Isso faz com que não só você planeie, tire do papel tudo aquilo que falámos, mas tem um outro elemento muito importante, que é a redução da incerteza de que aquela ideia possa não dar certo. Ou seja, quando efetivamente se dá um salto de fé, que é muito frequente quando são ideias muito disruptivas, que realmente aquilo é tão novo no mercado que você não sabe como o mercado vai reagir. Pode antecipar, pode cenarizar, pode colocar, olha, eu acho que vai correr assim, portanto, cenarizar, mas são também essas ideias que muitas vezes o cenário que você imaginava não acontece. E, portanto, é preciso dar um salto de fé, acreditar que aquilo vai dar certo. E, portanto, mas este planeamento permite reduzir esta incerteza. E mais, também permite você identificar, por exemplo, ações que você pode tomar caso alguma coisa não corra bem, ou mesmo até a implementação, você chegar à conclusão que a ideia, afinal, não tinha não teve aderência por parte do mercado, embora você tivesse cenarizado e tivesse acreditado que ia ter, mas muitas vezes, ao planear e você colocar lá, se este cenário negativo acontecer, o que é que eu farei? Pode ser uma forma de você, em vez de deitar fora a ideia, você resgatar a ideia, alterá-la, adaptá-la. Porquê? Porque você já tem ali um plano de contingência para um cenário menos bom. Ainda assim, gosto sempre de dizer, há sempre o risco de nenhuma das soluções funcionar. Agora, se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer dar um salto, não há como fazê-lo sem enfrentar isto, sem enfrentar estes fatores. E o último deles que eu quero falar hoje aqui, e com isto vou fechar este segundo episódio com este, porque já fiz o primeiro e o segundo, portanto, muito haverá a dizer sobre isto, e portanto, se você quiser que eu traga aqui ocasionalmente este tipo de temáticas, partilhe comigo que eu falo-ei, até poderei partilhar obras que eu leio acerca disto e que podem ajudá-lo, e posso partilhar também uma curadoria em relação à forma como eu li esse livro, porque eu faço isto também e sobretudo com o foco de o ajudar a si e obviamente isso ser lido desse lado, dessa forma, certo? Portanto, para mim, posso trazer este tipo de conteúdos ou não, trazer mais ou menos, consoante algum feedback que você me possa dar. Mas para rematar, então, uma última ideia, uma última fraqueza que é muito comum, sobretudo para quem está a começar, porque ainda, enfim, está a dar os primeiros mergulhos, os primeiros passos na criação de um negócio, e aí estas fragilidades muitas vezes aparecem mais aguçadas, que é desistir ao primeiro sinal de derrota.
Isto é muito frequente. As pessoas, ninguém gosta, ninguém, mais uma vez, ninguém espera que as coisas corram mal, ninguém quer que as coisas corram mal, e a pessoa vai muitas vezes com uma ideia errada de que empreender vai tudo correr como nós planeámos, vai tudo correr como queremos, vai ser tudo rosas, e não é. Empreender, e você que é empresário sabe, tem a rosa e tem o espinho, tem muitos espinhos e tem muitas flores, portanto, ou seja, temos altos e baixos, temos incertezas, temos que lidar com o mercado, temos que lidar com a concorrência, temos que lidar com tudo que está a surgir em torno de nós. E isso traz oscilações. E portanto, eu diria que esta é sobretudo para quem começa algo. Começa algo, pode ser qualquer ação. Pode ser a implementação de uma nova ideia, pode ser a implementação de um negócio, pode ser decidiu trocar de emprego para uma outra empresa e vai à luta e tem o primeiro sinal de derrota porque não correm bem as entrevistas, ou até troca de emprego e a outra empresa era pior, e depois deixa-se ficar ali porque mais vale agarrar aquele porque afinal não deu certo. E isto é realmente muito comum, que é, bom, não correu bem, e porquê é que isto acontece? Esta é que é a essência um bocadinho aqui relacionada com o nosso cérebro. Porquê é que isto acontece? Porque atrás dessa derrota nós somos invadidos pelos inúmeros medos que podemos ter, o medo de fracasso, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de perder qualidade de vida porque, por exemplo, me endividei para criar um negócio e ele não deu certo e eu agora vou entrar na ruína financeira. Inúmeros medos que podem surgir perante o sinal de derrota, perante o sinal negativo, digamos assim. E outras coisas também estão alicerçadas a esse sentimento e à entrega a esse sentimento, que é: eu sabia que não ia dar certo, que é uma coisa relacionada com a autoestima. Eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que eu não devia ter avançado, eu devia ter dado ouvidos a quem me disse para não fazer isto, eu sou um burro, um estúpido. Muitas vezes isto vai para este nível, ou seja, das pessoas serem extremamente más consigo próprias. Que eu sou isto e sou aquilo, e não valho nada, e sou um falhado, e entrarem neste discurso negativo. E este discurso negativo e cinzento vai tomando conta do seu cérebro, das suas decisões, da sua capacidade de discernimento, e com outra característica: muitas vezes aumenta muito o tal sinal de derrota. Ou seja, aquilo que era um sinal, sim, de que as coisas não correram tão bem, a pessoa, em vez de focar em o que é que eu posso fazer para contornar isto que aconteceu e voltar ao rumo, o que é que aconteceu, fazer um diagnóstico, porque é que correu mal, será que a ideia é má, ou será que eu fiz alguma coisa que não era o que estava programado. Às vezes nem avaliam a própria implementação, porque são imediatamente aquilo é um fracasso, não quero ouvir falar mais nisto, vou abandonar isto, ao invés de olhar e ver, bem, deixa ver se a ideia que é má ou eu não executei bem. Será que eu tomei o caminho adequado? E aqui vai ligar àquela anterior que eu falei, do adquirir conhecimentos especializados. Ou seja, será que eu falhei porque não soube executar, ou será que a ideia é má? Percebe? E a pessoa, ao ser derrotista, digamos assim, ser má consigo própria, mina o seu cérebro, que passa a ter uma visão turva em relação àquilo que pode fazer. Então ganha muito mais peso
o sinal de derrota, muitas vezes até muitíssimo aumentado, face ao cenário de o que é que eu posso fazer. E para isto você tem que desenvolver e trabalhar a sua resiliência, a sua autoestima, a sua capacidade de dizer assim: eu falhei desta vez, mas eu acredito e vou continuar. E vou continuar. Grandes cérebros no mundo falharam muitas vezes antes de conseguir implementar ou chegar às soluções que mudaram a vida das pessoas, que mudaram muitas vezes a forma como hoje nós vemos o mundo, a forma, o tipo de tecnologias que nós temos, o tipo de acesso às coisas que nós hoje temos. Acredite que muitas vezes isso não vem de um passe de mágica que dá logo tudo certo ao início. Focando num exemplo aqui recente, há quantos anos a OpenAI estava a desenvolver a inteligência artificial generativa como nós hoje vemos do ChatGPT? Anos a desenvolver aquilo, anos a ter que apelar aos investidores. No caso, um dos grandes investidores, mas não foi o único, mas um dos grandes investidores foi a Microsoft. Porquê? A ideia era má? Claro que não era, porque senão não tinha conseguido obter o capital dos investidores. E aqueles investidores, mesmo perante o não aparecerem os resultados com a velocidade que se calhar eles queriam, eles sabiam que aquele era um caminho possível. E que aquilo, quem conseguisse chegar à solução, iria ter um poder nas mãos muito grande. Ia mudar o mundo, ia mudar a forma como trabalhamos, a forma como interagimos, a forma... E, portanto, mas foi preciso acreditar. Porque nos primeiros anos era só prejuízo, só prejuízo, só prejuízo. E acredito que deve ter havido no caminho muitos dias muito maus, muitos dias que as coisas não correram bem, muitos dias que se disse estamos muito longe da solução que temos na nossa cabeça que irá surgir. Portanto, só que continuaram. E os investidores continuaram a acreditar. E é este tipo de atitude que faz diferença. Claro que eu fui para um exemplo muito radical do ponto de vista disruptivo e a OpenAI só conseguiu continuar a existir porque convenceu os investidores de que era muito, e os investidores viram isso, de que era possível e de que quem chegasse na frente do caminho ia ter uma vantagem competitiva gigante. Mas isto podia não ter acontecido. E a ideia era má? Não era má. Mas tem desafios. E, portanto, é isto que você tem que ter consciência de que qualquer coisa em que você se envolva, que seja uma novidade para si, que não seja, mesmo quando não é novidade, há momentos de falhança e momentos de vitória, mas lá está, é mais a zona de conforto. Agora, quando você sai da sua zona de conforto, está a implementar algo novo na sua empresa, há sempre uma possibilidade de coisas correrem mal no caminho. Isso não significa que você é um derrotado, que você é um falhado, que a sua ideia falhou. Significa que você tem que olhar para ela e ver porque é que correu mal, o que é que correu mal, o que é que eu consigo fazer melhor. E com isso, continuar, persistir. E com esta última fraqueza, eu fecho este conjunto de reflexões e isto teve um propósito, como eu indiquei no início, de despertar
em todos nós, e são reflexões que eu, como disse no primeiro episódio, eu sou apaixonada por estas temáticas e eu própria trabalho muito sobre isto. Já fiz cursos sobre isto, leio sobre isto. Porquê? Porque eu acho que nós, independentemente de se somos profissionais ou empresários, temos que estar sempre a evoluir. Para evoluir, nós temos que trabalhar em nós também. Não achar que tudo vem do exterior. Grande parte das soluções e das não soluções e do que não fazemos ou fazemos parte de nós. E depois há sim uma componente ambiental externa que ajuda ou não ajuda, mas tudo sai a partir de nós. E é isso que muda o rumo de muitas empresas que são vencedoras e de outras que falham. Muitas vezes é o comportamento dos seus líderes perante, portanto, as adversidades, perante a inovação, perante a necessidade de implementar o novo, perante o risco. Portanto, são os comportamentos que se têm num mesmo cenário que lhes é colocado, que faz muitas vezes a diferença entre uma empresa vencedora e uma empresa derrotada, ou que mesmo que não seja derrotada, tem resultados bastante menos expressivos. E eu trouxe esta reflexão porque é negócios fortes, negócios que se fortalecem ao longo do tempo, assentam em ideias fortes, na implementação dessas ideias, precisam de planos estratégicos, planos de ação, clareza daquilo que querem fazer e para onde é que querem ir e onde querem chegar, quanto vislumbram crescer, se querem ser uma empresa internacional ou não. Portanto, se querem ser uma empresa sobretudo no digital ou não. Tudo isto deve haver esta clareza, a estruturação de planos muito claros, alinhados com aquilo que o empresário quer fazer da sua empresa. E, efetivamente, os negócios mais competitivos são negócios onde as lideranças dão espaço para o novo, dão espaço para as ideias diferentes, dão espaço para ouvir até os seus colaboradores que podem trazer ideias altamente diferenciadoras, ou seja, que não têm a arrogância de achar que o empresário sim fez um extraordinário caminho que colocou a empresa naquele ponto, mas não sabe tudo. E muitas vezes há excelentes ideias que estão alojadas na cabeça de colaboradores, mas que você não lhes dá voz, ou quando eles tomam a coragem de falar, você não lhes dá a devida atenção, não se senta a ouvir, ok, como é que tu colocarias isso em ação? Olha, apresenta-me um plano. E isto não quer dizer que você depois não vá rever o plano, que você depois não vá rever até a ideia, que você não vá melhorar a ideia, mas dê espaço para surgir a criatividade. Por isso é que as empresas mais competitivas até têm gabinetes de investigação e desenvolvimento, alguns até têm portanto, espaço e departamentos dedicados à inovação para dar luz e asas ao poder criativo do ser humano, que não é apenas do empresário, depois de um conjunto de tarefeiros. E com uma nuance muito interessante que também caracteriza as empresas mais competitivas. As pessoas, a retenção de talentos. As pessoas às vezes acham que as pessoas só estão num determinado sítio por salário, porque ganham mais, porque aquele sítio paga-lhes melhor do que o outro, mas não é só isto. Evidentemente que a componente salarial é importante, mas a pessoa sentir que tem espaço para criar, tem espaço para apresentar as suas ideias, tem espaço para, sem medo,
dizer, olha, eu acho que assim funcionaria melhor, eu acho que se fizermos assim será mais produtivo. Quando se dá espaço às pessoas para falar, para apresentar as suas ideias criativas e não se tem qualquer sentimento ou estigma de que não vou estar a dar palco aos meus colaboradores, está ou poderá estar a cometer um grande erro. Portanto, ideias, boas ideias, ideias que levam a negócio muito rentável, podem vir de diferentes esferas, em diferentes ambientes, e você deve estar atento às suas próprias ideias, mas também às ideias das pessoas que estão junto de si. Portanto, era esta mensagem que eu queria aqui deixar com estes 2 episódios, porque é isto também que ajuda a desenvolver uma cultura de inovação na sua empresa, que pode fazer toda a diferença no seu negócio, toda a diferença no futuro da sua empresa e também no seu futuro do ponto de vista da prosperidade financeira e dos resultados financeiros que você pode obter a partir do crescimento da sua empresa. E bom, com isto despeço-me, espero que tenha gostado destes 2 episódios, mais uma vez convido a dar esse feedback e também se quiser que eu traga aqui mais conteúdo sobre isto, alguma obra, até aproveito para vos mostrar muitas destas ideias que eu estive aqui a transmitir estão neste livro aqui, Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. Este livro é super famoso, muitas pessoas já o leram, é de leitura relativamente simples, só que com ideias que, se forem absorvidas, porque ler um livro e não absorver o seu conteúdo, mais vale então ficar quieto, não é? Porque é preciso refletir sobre o que está escrito. Ou seja, está escrito de forma simples, é isso que talvez o torne tão brilhante, mas as ideias que estão por trás e que você pode absorver e que você pode passar a alterar alguns comportamentos, podem realmente trazer muito poder, e daí eu acho que o título está muito bem conectado com o que está dentro, que o Pense e Fique Rico. Se realmente quiser que eu até possa trazer eventualmente estudo desta obra, já estou a relê-la, eu gosto sempre de ir relendo, diga-me aí e quem sabe num próximo episódio, não quer dizer que seja já o imediato, mas num próximo episódio eu traga também essa reflexão por aqui. Portanto, assim me despeço e desejo tudo bom, bons negócios e até ao próximo episódio.